Ah, é um prazer. Eu terei que falar em português. Vou tentar falar o mais pausado possível. O texto, né, será projetado na medida que eu for falando. E quando tiverem dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar, né? Fiquem bem tranquilos. A gente vem de uma universidade no Chapecó, e de um programa em que somos muito fora do direito, apesar de sermos do direito. Não somos formalistas, pelo contrário, né? Maurício sabe disso, né, Maurício? Bem, o tema que eu propus ao Maurício, né, e a Cecília para trabalharmos hoje aqui é fruto de longos anos de pesquisa. E não é um tema que temos sistematizado na universidade e no curso, mas é um tema que, principalmente Silvana, a Arlene e eu, viemos discutindo há, no mínimo, 10 anos, mais, né? No mínimo 10 anos. Qual é a problemática envolvida com o tema que nós vamos trabalhar hoje, que eu pretendo trabalhar hoje com vocês? O Brasil, temos os juristas, os profissionais do direito do Brasil, dizem, né, planteiam, cantam, que temos o melhor sistema jurídico de proteção do meio ambiente do mundo, né? E realmente temos um sistema bem completo. Temos princípios constitucionais bem definidos. A nossa Constituição foi elaborada logo após o relatório de Brundtland ter sido divulgado. Então, muita coisa que tem na nossa Constituição foi importada do relatório de Brundtland, que, por sinal, é muito melhor do que a Declaração do Rio de Janeiro, é mais eco, né? É mais verde o relatório de Brundtland. Então, tivemos uma influência do relatório de Brundtland. Temos, no próprio texto da Constituição, um compromisso de não degradar a terra. A Constituição de 1988, ela marca uma mudança de paradigma em relação à utilização de bens. A gente sai de um sistema de explorabilidade quase ilimitada do ponto de vista constitucional e passa, segundo o ministro Antônio Hermann Benjamin, a um sistema de explorabilidade limitada e condicionada dos recursos naturais. Além disso, temos uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente, feita para inglês ver, como dizemos no Brasil, para mostrar que o Brasil tinha, na década de 80, uma política de meio ambiente para conseguir dinheiro fora, para conseguir investimento estrangeiro, mas, por incrível que pareça, temos uma lei boa. A nossa Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei boa, com objetivos, princípios, um sistema que foi montado, e está montado o sistema, funcionando, não adequadamente, mas funcionando, com instrumentos, indicadores, tudo está na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Temos uma lei de crimes ambientais, poucos países têm. Incriminamos pessoas jurídicas no Brasil por crime ambiental, né? Temos uma lei que estabelece condenações para pessoas físicas e pessoas jurídicas por crime ambiental, que tipifica vários crimes ambientais contra fauna, flora, crimes de poluição, né? Crimes contra a administração da justiça ambiental, enfim, né? Temos um sistema normativo constitucional e legal bem estruturado no Brasil. No entanto, os princípios e as principais diretrizes não conseguem
serem cumpridas no Brasil. Apesar de tudo que temos, de tudo que conquistamos e que estamos perdendo agora, estamos retroagindo em matéria de direito ambiental e hoje é dia 14, ontem o STF começou a decidir uma ação direta de inconstitucionalidade, né, sobre o novo Código Florestal, que retroage em relação ao anterior no Brasil, né. Na área processual, temos um Ministério Público, desde 88, independente, que atua como fiscal da lei, mas também atua na promoção de direitos difusos, como é o caso do meio ambiente. Temos uma lei da ação civil pública, ou seja, temos tudo para sermos um país ecologicamente sustentável, como diz a Constituição. No entanto, não somos. Não somos. E, para quem estuda direito ambiental, como nós estudamos a Silvana há mais tempo que eu, vai fazer 20 anos, né? De certa maneira, é frustrante. Desanima, como dizemos no Brasil. Você vê toda uma estrutura e, no fato concreto, a estrutura não funciona. A princípio, a gente sempre achou, e como acha, que é um problema de estrutura. Temos poucos fiscais, né? A população não participa, as questões ambientais demandam participação, porque o Estado, ao mesmo tempo que protege, degrada, e, no caso do Brasil, talvez seja o maior degradador, ou que promova, ou que induz políticas de degradação, como é o caso de Belo Monte, contra a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Não. O presidente Lula dizia assim, o que são alguns bagrezinhos, alguns peixes que vão desaparecer, quando comparado com a importância econômica de Belo Monte. E Lula falou isso. A professora sabe bem disso. Né? Então, talvez o problema possa ser estrutural, né? Mas talvez não. Talvez o problema esteja acima da falta de estrutura, o que é um fato mais grave. Vocês hão de concordar comigo, porque a falta de estrutura, você, com uma política adequada, sana. Agora, quando você tem um sistema normativo no qual há tantas brechas no momento de aplicar a lei no fato concreto, né, que permite que simplesmente o direito se esvazie, é uma questão complicada, que demanda um estudo da natureza do direito moderno, né, Silvana? Da natureza do direito moderno, e da nossa necessidade de nos submetermos a regras de caráter técnico-científico. Né? E, quando eu falo tecnociência, o Paulo Martins, nosso amigo comum, também nosso amigo comum, quase apanhamos dele em Chapecó, ano passado, né, Maurício? Quando eu falo tecnociência, eu uso a mesma noção que o Paulo Martins usa. Esse casamento, essa retroalimentação entre técnica e ciência moderna, que hoje parece ser o sentido de ser de muitas sociedades. Então, é sobre isso que eu quero falar, né? E daí o tema escolhido a partir desse problema foi trabalhar a supranormatividade e novas tecnologias, os impactos da regulação ou desregulação sobre a proteção constitucional dos riscos ambientais. Aqui está o meu e-mail, tá? Quem quiser. Né? Os objetivos, então, da minha apresentação são dois somente. Identificar como o descompasso entre direito e tecnociência cria uma esfera supranormativa de baixa incidência do direito. Então, nós temos... Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, tá? É verificar como a supranormatividade, potencializada pelo direito da regulação, acaba blindando setores estratégicos da incidência do direito ambiental.
Começo com uma expressão que a Silvana sempre me provoca. Quando falamos em licenciamento ambiental no Brasil, dizemos que todos os autores de direito ambiental brasileiro dizem o seguinte: a licença ambiental, para que um empreendimento seja instalado, depende de um juízo de discricionariedade técnica do agente, do órgão que fiscaliza. Então, é o engenheiro, né, ou o analista ambiental, como chamamos no Brasil, que vai analisar o projeto proposto e vai dizer: não concedo licença por este motivo técnico, ou concedo licença por este motivo técnico. Silvana diz que isso funciona para pequena empresa, média empresa, posto de nafta, né? Para grandes empreendimentos, essa discricionariedade ultrapassa o ramo da técnica e passa para um critério de quantos empregos o empreendimento irá gerar. Quantos... a velha história, né, que a gente ouviu ontem lá a ser contada aqui pelo Gustavo. Né? Quantos empregos? Pelo Otávio, desculpa. Né? Qual o impacto na economia? Então, assim, e são questões que são, todas elas, como vocês verão, justificadas pelo direito. Isso que é o mais interessante. Né? Então, nós temos um sistema jurídico, ponto de partida esse, estruturado no Brasil. Creio que nos outros países também aconteça isso. Só que o próprio sistema cria uma espécie de campo de não incidência do direito ambiental sobre algumas atividades. E o interessante é que são as mais estratégicas, através do que chamamos de direito da regulação. Né? Então, eu começo falando sobre supranormatividade e direito. Nessa apresentação, eu utilizo supranormatividade para definir o caráter daquilo que se encontra acima da normatividade. E se encontra no local que não é o da normatividade. O fenômeno não se confunde com transnormatividade, para frustrar o Maurício, que achou que eu fosse trabalhar com transnormatividade. Pode ser numa conferência, né, Maurício, que vamos ter que fazer, né? Na medida em que, enquanto a transnormatividade significa as inter-relações e interpenetrações mantidas entre os direitos internos de cada país e internacional, a supranormatividade significa o esvaziamento ou enfraquecimento dos pilares de determinados ramos do direito por normatividades internas e externas, muitas das quais de caráter infralegal, o que é mais interessante. Infralegal. Nem lei são. A maioria, né, Silvana? Nem lei são. São resoluções, são alguns decretos, mas, na maioria, são resoluções de órgãos da administração pública. Esse que é o... Né? E o mais grave, algumas delas são diretrizes de organismos não estatais, né? Que acabam criando barreiras e subterfúgios para que o direito se concretize em detrimento de interesses presentes e futuros ligados a determinados bens de uso comum do povo, como, por exemplo, o meio ambiente equilibrado e a vida saudável. Notem bem, no Brasil nós temos umas 10, 11 agências, né? Agências reguladoras. A aviação civil é regulada através de agência, a água é regulada através de agência, energia elétrica, telecomunicações, petróleo, né? Por aí, vigilância sanitária, né? Epidemiologia, então, também é regulada por agências. Então, por aí a gente vê qual a importância deste tipo de normatividade na vida econômica do Brasil. E não é diferente em outros países, não é um fenômeno brasileiro. Então, a supranormatividade acaba criando uma espécie de extrato, ou estamento jurídico,
Isso também é coisa do antigo regime, né? Em 1789, a gente falou que os franceses disseram acabou o antigo regime. Mas a gente criou um estamento no qual o direito cede sua centralidade para a tecnociência, pelo simples motivo de não deter legitimidade técnica para decidir, a partir de seus pressupostos sobre questões de cunho tecnocientífico. Em outros termos, em pleno Estado de Direito, e foi uma das palavras que eu ouvi mais aqui nesse congresso até hoje, Estado de Direito, né? Em pleno Estado de Direito. Qual o significado de Estado de Direito? É um Estado, para alguns, regulado pelo direito. Para outros, como Danilo Zolo, um autor italiano, e Pietro Costa, é um Estado no qual o direito tem a centralidade decisória. Nós delegamos para o direito. Aí está o perigo. Delegamos a centralidade das decisões para o direito. Então, ele não tem somente a função de regular o Estado, ele tem a função de regular tudo, o direito em um Estado de direito. Né? Mas qual direito? E, claro, qual Estado de direito? Nós trabalhamos num livro, né, que posso depois passar para todos, porque é um livro de 1000 e poucas páginas, né, Silvana? Muito bom, bem organizado pelo professor Morato Leite e pelo Instituto Direito do Planeta Verde. Temos um capítulo, Silvana e eu, neste livro, que é uma honra, que é o Estado de Direito Ambiental. É uma proposta nova, né, lançada, tem até uma declaração internacional sobre o Estado de Direito Ambiental, um Estado de direito preocupado com a proteção do meio ambiente. Mas existem Estados de direito e Estados de direito. Então, eu não confio muito, eu falava para Victoria, isso? Né? Que não confio muito em direitos humanos e tampouco em Estado de direito. São palavras que fazem um zigue-zague. Você joga para onde você quiser. É igual você falou ontem em desenvolvimento sustentável, né? É um risco zigue-zagueante. Qualquer coisa é desenvolvimento sustentável, né? Qualquer coisa. Então, são termos que a gente tem que ter um cuidado com eles, né? Nos quais o conhecimento técnico-científico e não jurídico determina as regras e limites da atuação do direito. A centralidade da tecnociência se avulta, cresce ainda mais nos arranjos socioeconômicos do pós-industrialismo, dado que, se na sociedade das indústrias, na sociedade industrial, a centralidade econômica residia e reside ainda nas atividades industriais que giravam em torno dos fatores tradicionais de produção, nas sociedades informacionais, pega o termo do Manuel Castells, né, chama sociedades informacionais, a centralidade econômica gira em torno de constantes implementações de novas tecnologias a processos e cadeias produtivas, a fim de torná-las mais competitivas, as quais, por sua vez, demandam um contínuo aperfeiçoamento de tecnologias e conhecimentos tecnológicos específicos. Usando Heidegger, tá? Desculpe, eu sei que ele alguns não gostam, mas o Heidegger, no famoso ensaio A Questão da Técnica, ele diz que a questão da técnica é que a modernidade é até as suas entranhas técnicas. Esse talvez seja o nosso grande problema. Nós somos técnicos demais. E o direito moderno é fruto da modernidade. Perdemos o direito não é fruto da modernidade. O direito é pré-existente à modernidade. Mas o direito moderno, esse que nós aplicamos hoje, em todos os países, praticamente, do mundo, é fruto da modernidade. E é construído sob as bases da modernidade. Esse vórtice contínuo tecnológico se constitui no sentido de ser das sociedades tecnológicas e acaba impactando em todos os setores do agir humano, em especial o meio ambiente e o direito ambiental.
A partir desse problema, a presente apresentação tratará do caráter supranormativo que o direito da regulação confere a determinadas áreas e setores econômicos estratégicos, em especial os ligados à ciência, tecnologia e inovação e invenção para vocês aqui, né? E as novas tecnologias, que acaba potencializando ainda mais o descompasso existente entre os campos da tecnociência e do direito. Só para vocês terem uma noção da importância da ciência, tecnologia e desse terminho aqui, inovação, né? Em ano retrasado, em 2015, todos deveriam ou devem ter acompanhado o estado caótico que a política brasileira se encontrava, né? Foi o ano que a Dilma estava para cair, né? Um ano de contínua desarranjo no campo político no Brasil e, para espanto de todos, em 2015, em praticamente 6 meses, tramitou no Congresso Nacional uma alteração da Constituição Federal Brasileira para alterar, né, os artigos 218 e 219 e criar um novo artigo na Constituição Federal, o 219-A, para incluir inovação ao termo ciência e tecnologia, dizendo que o Brasil, né, cabe ao governo brasileiro, cabe investir em ciência, tecnologia e inovação. E mais, que aquela ciência e tecnologia de base, essa que a gente faz na universidade, essa ciência e tecnologia, agora, no Brasil, ela tem que render dinheiro. Entenderam? Não é para formar um cientista ou um cidadão. É para formar um sujeito preocupado em ganhar dinheiro com inovação. Isso em 2015. A Dilma foi, em abril de 2016, que a Dilma sofreu impeachment. Em janeiro de 2016, a Dilma sancionou. Então, notem bem, em um ano extremamente conturbado, se votou uma emenda constitucional e a nova lei de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, assim, ciência, tecnologia e inovação não tem ideologia. Ou tem ideologia para todos os lados, né? Em janeiro, em 16 de janeiro, eu me lembro, porque eu estava de férias, eu fui escrever um artigo para uma revista da nossa amiga Germana, lá de Fortaleza. Em janeiro de 2016, a Dilma sancionou a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, dizendo justamente isso na lei, deixando bem claro, olha, um professor universitário, de uma universidade pública, que tenha contrato de trabalho ou que tenha dedicação exclusiva, pode, sim, trabalhar para uma empresa dentro da universidade. Pode, sim, ganhar dinheiro patenteando inovações. Né? Tudo bem. É interessante até para o professor, né? Já que creio que é um mal que nos assola no mundo todo, a gente não ganha tão bem, né? Mas até que ponto o professor tem que dar lugar ao inventor? E até que ponto as universidades de ponta, como a Universidade de Córdoba, né, não serão utilizadas pelas empresas para aquilo que elas acham interessante? Daí entra toda a questão, a discussão que o Kenneth Gold faz, o Maurício conhece muito bem, sobre ciência de impacto e ciência de produção, né? Denunciando, olha, no âmbito da OCDE, 80% das pesquisas são feitas, são realizadas por empresas. Dos 70%, dos outros 20%, as pesquisas são financiadas por empresa nos Estados Unidos. E notem bem, qual professor universitário
vai conseguir financiamento por uma pesquisa para dizer o agrotóxico, ou o Roundup, ou a soja tal, faz mal? Ninguém, né? Então, é uma questão que, realmente, no Brasil, ela piora, e piora bastante com essa lei, né? Ela piora e piora bastante. Temos universidades no Brasil que são voltadas para empresas. Há uma ligação direta. E os melhores cursos, Maurício me falou também daqui, do curso que mais arrecada, está ligado a quem? A um determinado setor, né? E para nós, resta o quê? Participar dos editais do CNPq, né, Silvana? Ou da FAPESC, que é as agências do Estado, e concorrer e nunca ganhar, né? Porque nesse ano nós não vamos, independente da qualidade. Vocês sabem o que é levar um 9 num projeto assim? 9, né? 9 num projeto. Assim, o projeto é 9. Até 10. E dizer, é 9, mas não temos dinheiro para financiar esse tipo de pesquisa. Essa é uma coisa muito séria. O Paulo Martins briga muito por isso e ele não deixa de ter razão. Ele tem razão, né? Mas antes de a gente tratar da supranormatividade, eu acho que é interessante que a gente fale um pouco do direito, né? E fale um pouco desse descompasso entre direito e tecnociência. E eu me valho aqui de 2 autores, um espanhol, José Esteve Pardo, e uma portuguesa, Carla Amado Gomes, né? São 2 autores que eu gosto bastante de estudar, né? Há licenciamento ambiental para todo e qualquer empreendimento no Brasil, né, que possa causar um impacto ao meio ambiente ou que utilize recursos naturais, tá? Isso está na Constituição e temos uma resolução, a 237 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determina quais são os empreendimentos que podem estar sujeitos. Agora, há empreendimentos que causam danos ao meio ambiente e tem empreendimentos que podem causar danos ou impactos ambientais significativos. Estes, necessariamente, terão que se submeter ao estudo de impacto ambiental, que é um estudo ambiental que o empreendedor deve fazer para obter a licença. E, neste caso, há a possibilidade de haver audiência pública, né? Em quais situações? Quando o órgão ambiental estatal solicitar a realização, e geralmente ele faz, porque a ausência de audiência pública, quando obrigatória, gera anulação do processo de licenciamento, então eles fazem. Quando o Ministério Público solicitar, ou quando 50 pessoas, mais de 50 pessoas, fizerem um abaixo-assinado, né, um requerimento por escrito para o órgão ambiental. A audiência pública também é regulamentada por uma outra resolução, a Resolução 009 do CONAMA, né? Ela deve ser feita em local de fácil acesso. Este auditório não seria, a não ser que tenha entrada por causa da questão de acessibilidade no Brasil, e deve ser aberta, e todas as pessoas podem participar. E notem, a resolução diz que as considerações feitas na audiência pública devem ser levadas em as considerações ou as sugestões feitas pela população na audiência pública devem ser levadas em consideração no momento de se conceder ou não a licença. Ela estabelece um critério de não sujeita, né? Mas não se pergunta na audiência pública se a população quer ou não quer o empreendimento. O que se pergunta na audiência pública se demonstra como será o empreendimento,
quais são os impactos que o empreendimento vai causar e abre-se para a população falar. Daí, se a população for um pouco mais politizada, ela vai dizer, mas para aquele impacto, a gente não pode criar tal medida mitigadora? Isso é possível. Mas a população, a não ser que haja uma forte resistência, em alguns casos, sim. Após a audiência pública, o empreendedor viu que não valia a pena tentar insistir em instalar um empreendimento naquele local. Aconteceu em Florianópolis, né, na capital de Santa Catarina, com um estaleiro, chama cá? Navios? Um estaleiro. Naticheiro? Com o naticheiro. Da empresa do Eike Batista, que era um dos sujeitos mais ricos e agora é um dos sujeitos mais pobres do Brasil, que, em uma audiência pública, acabou desistindo de instalar em Florianópolis, porque ele percebeu que a resistência seria muito forte. Acabou levando para o Rio de Janeiro, para uma cidade. Daí é uma questão de justiça ambiental também. Por que em Florianópolis? Não. Porque em Florianópolis o estaleiro iria atingir Canasvieiras, que é a praia de vocês lá, né? O consulado da Argentina no Brasil é Canasvieiras, em Florianópolis, né? Iria atingir Ingleses, que é outra praia muito famosa, e iria atingir principalmente Jurerê Internacional, onde há mansões de 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de reais. Então, há uma classe média alta. E a classe média alta não quer. Na audiência pública, eu acompanhei por web, foi transmitida por web esta audiência pública, foi falado o seguinte, tem no fundo da Bahia, né, da Bahia Norte, há uma quantidade de arsênico, e o arsênico vai ser levantado, porque vai ter o tráfego de navios grandes, né? O sujeito tem uma casa de 10 milhões, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tem casa lá, e ele vai dizer, eu não quero que a minha praia tenha arsênico. Daí o que o Eike fez, o dono do empreendimento, não, desisto de Florianópolis e vou para uma praia qualquer no litoral do Rio, onde só tem pessoas pobres, e lá eu instalo o meu empreendimento. Infelizmente, isso é um caso de justiça ambiental também. Não sei se vocês me entendem. Né? Eu instalo meus empreendimentos onde a população é mais vulnerável, precisa mais de emprego, ela será mais refém do meu empreendimento e vai contestar menos. É uma prática muito utilizada no Brasil. Aqui eu acho que não, né? Mas no Brasil é muito utilizada esta prática. No livro É o Desconcerto de Leviatã, né? Política e Direito ante las incertidumbres de la ciência, né? O professor espanhol José Esteve Pardo trata da solidão do direito, este é o termo que ele usa, o direito de estar sozinho, e das instâncias com responsabilidade de decisão na atualidade. Para tanto, o autor remonta às bases constitutivas do direito moderno, que se deram sob os pressupostos que marcaram o surgimento da ciência moderna, quais sejam racionalidade científica e certeza. Por isso que é difícil para um juiz condenar alguém sem certeza. Por isso que é difícil trabalharmos com a ideia de dano ambiental futuro, depois explico para vocês, baseado somente na probabilidade de acontecer alguma coisa. Porque o direito moderno ele é o direito da racionalidade científica e o direito, principalmente, da certeza. Né? E onde é que está isso? Né? Notem bem, quando o Leibniz, né, ele formula o princípio do fundamento em 1671 e dá início à Revolução Científica, ele diz que nada est sine ratione, né? Nihil est sine ratione, né? Ou nullus effectus sine causa. Ou seja, nada
existe sem razão no mundo. Essa é a base da revolução científica, né? Então, esse princípio do fundamento dava conta da natureza da revolução que estava por fim. O mundo natural perde o encantamento e o homem se isola em seu projeto de emancipação pela subjugação da América, da África e da natureza. Ou da natureza, da América, da África, da Índia, né? O homem moderno, entendemos aqui, o homem moderno da Europa, né? Então, por quê? Para que eu vou respeitar algo como a natureza se tudo que existe na natureza eu posso explicar como funciona? Então, é uma questão de certeza somente, né? Dessa forma, né, por se demonstrar supostamente neutro e apto a solucionar os grandes dilemas e desafios da vida, do planeta e do universo, o modelo de ciência de Newton e Descartes se constituiu no fundamento de afirmação e legitimação do pensamento moderno que havia substituído Deus. Eu ouvi isso aqui também. Eu acho que foi de você, Cecília. Deus, mas eu já tinha escrito aqui, tá? Não copiei. Deus pelo homem, né? O dogma pelo cientificamente irrefutável, né? Então, e nós dizemos que o direito moderno é dogmático. Ele se vale do dogma, mas não é mais o dogma divino, é o dogma do cientificamente irrefutável. Vale aquilo que cientificamente é refutável, né? E nisso a gente construiu um direito de causa e efeito. Para uma causa, um efeito. Para uma causa, um efeito. O Código de Napoleão é baseado nesse critério de causa e efeito. Parece que tudo na vida privada seria regulado pelo Código de Napoleão, né? Que influenciou o Código Civil brasileiro, influenciou tantos outros códigos civis no mundo todo. Ou seja, tudo que poderia acontecer no âmbito privado da vida de uma pessoa, desde a geração até após a morte, o Código Civil procura regulamentar, regular. Ah, se acontecer tal fato, tem esse efeito, causa e efeito. E a vida não é uma sequência de causas e efeitos. Esse que é o grande problema, né? No direito, estruturou-se às luzes desse mecanicismo a teoria positivista baseada nos pressupostos do positivismo científico, a qual, segundo Vicker, deduzia as normas jurídicas e a sua aplicação exclusivamente a partir do sistema, dos conceitos e dos princípios doutrinais da ciência jurídica, sem considerar valores ou objetivos extrajurídicos, como, por exemplo, a religião, né, a sociedade e a própria ciência, no primeiro momento, a possibilidade de confirmar ou infirmar as soluções jurídicas. Então, a gente cria aquilo que denominamos do direito de teoria pura do direito, né? É o ápice desse sistema, onde o direito é explicado pela estrutura do direito. Em outras ciências também, né? Isso para quê? Porque o direito tinha que ser científico, só por isso, né? Só que daí, no início do século XIX, no final do século XIX, né, e no início do século XX, o reinado de Newton, né, ele começou a ruir quando apareceram as bases da física quântica, quando Albert Einstein lança, né, a teoria da relatividade. A ciência percebeu que ela já não tinha resposta para tudo no mundo. E mais, com as guerras, com todas as atrocidades que foram facilitadas pela ciência moderna no século XX, o campo da ciência começou a perceber começou a se dar conta de que não valia a pena dar resposta para tudo, que era muito melhor você usar a ciência para melhorar processos de produção e ganhar dinheiro. E tchau, verdade. Ciência não tem nada com verdade. A ciência não é mais um campo
da ação humana, né, a partir do século XX, que está comprometido com a verdade? Não, de maneira alguma, né? De maneira alguma. É muito mais fácil eu estar comprometido com uma determinada empresa, determinada universidade. Entenderam? Estão me fazendo entender? Então, daí a gente fica com direito até hoje, né? Segundo Esteve Pardo, tá? Isolado. Ele vai dizer o seguinte: a despretensão da ciência com a verdade, com a consequente vinculação à produtividade, explica em termos o isolamento do direito. O fenômeno é resultado ainda da natureza intrínseca do direito, qual seja, a de ser a área da ação humana que oferece respostas. O direito fica baseado nos critérios da ciência, sendo a única área da atuação humana com compromisso de dar resposta. Né? Eu vi várias apresentações denunciando, né, esta situação. Né? E nós não. A gente, além de denunciar, a gente é obrigado a dar uma resposta. Mesmo que a resposta seja essa. No momento, a resposta possível é essa. Condenar a 3 anos. Entende? Então, a gente está isolado, o direito está isolado. Tá? Dessa forma, como assevera o Esteve Pardo, vê-se o direito isolado. Por que isolado? Isolado porque insiste em oferecer respostas a partir do paradigma da certeza, que já foi há muito abandonado pela ciência moderna. Isolado por não poder contar com aportes de outras áreas do saber, que, se ainda não se desvencilharam do referido paradigma da certeza, não têm o compromisso último de oferecer respostas. Ele fala, olha, a sociologia, a filosofia, até, todas as ciências sociais denunciam. Né? Mas eles não são obrigados a oferecer a resposta que se espera do direito. Porque nós vivemos num Estado de direito. E temos e somos levados a acreditar que o direito vai nos dar uma resposta. E eu estou aqui para dizer o contrário, não espere muito do direito. E creio que Silvana, Arlene e Cida, né, que estudam direito, entendem bem isso. Não esperem muito do direito. Ele está isolado, né, refém de um sistema. Isolado pelo simples fato de ter de oferecer respostas para problemas a cada dia mais complexos em cenários de incerteza científica, muitos dos quais produzidos pelo avanço da tecnociência, que lá atrás serviu de fonte de inspiração para que o direito moderno construísse suas bases epistemológicas. Esse é o grande problema. A base epistemológica do direito ainda é a base da ciência moderna, a base da certeza. Só que vivemos numa época de incertezas. Então, nós temos um descompasso entre direito e sociedade, inclusive. Entre direito e fato social. Entre direito e fato que se torna jurídico. E o direito não consegue simplesmente acompanhar essa evolução tecnocientífica. Né? É uma excelente denúncia que o Esteve Pardo faz, mas ela não me satisfaz por completo. É um excelente livro, é muito bom de ler. Né, Silvana? Né? É muito bom. Abre, inclusive, ele questiona alguns aspectos relativos à precaução. Né? Aquilo que a gente se vale tanto, ele diz que também é técnica dentro do direito. Né? E lá no fundo, no fim, o Esteve Pardo ele sugere que o direito retome a sua antiga tradição, que era a tradição de contar uma história. E ontem me chamou a atenção, eu estava olhando o processo, né, no lado do juiz, até ele me matar, né, na mesa do juiz. Eu estava olhando o processo e o processo conta uma história.
o processo não entra em questões técnicas. Eu vou baixar o processo e vou ler. Me chamou a atenção. Ele conta história. Olha, o Parra, né? O réu era Parra, né? O Parra estava e eu lia lá. O Parra foi chamado pelo intendente do município, que lhe explicou que não podia fumigar a menos de 2.500, lhe explicou o porquê. Isso está no processo. E isso é contar uma história para chegar numa decisão, né? Ocorre que, em algumas áreas, a gente não consegue contar uma história, né? Como que a gente vai contar uma história sobre DNA, sobre nanotecnologia para chegar numa decisão? Não tem história. Me entenderam? Apesar da nanotecnologia existir no mundo sempre, né, Maurício? Ela nunca existiu em quantidades ou em níveis de concentração tão altos em determinado espaço que podem matar um trabalhador, né, de efizema pulmonar. Ela nunca existiu. É a primeira vez que ela está existindo. Só que, mesmo assim, a gente reclama, né? E o pessoal das outras áreas reclama, não, precisamos de uma resposta jurídica. Mas contar a história com base em quê? Daí talvez a gente pudesse contar a história do cuidado, da necessidade de se cuidar, e não somente se precaver como uma base, né? E lá na ética do cuidado. Ok, esse é o sentido da minha fala. O outro, desse início, tá? Está relacionado ao que a Carla Amado Gomes, né, trata na sua tese de doutoramento. Tá? A Carla Amado Gomes ela tem uma análise oposta à de Pardo sobre ciência e direito. Ela justifica o porquê que a ciência tem, né, a importância que tem para o direito hoje. Vamos tentar entender a Carla Amado, daí eu acho que a gente tem uma base teórica bem interessante para trabalhar as questões. Tá? Não que concorde com Carla Amado, mas é bom ver o outro lado. Né? E é bom saber, porque é o que acontece, na verdade, não é o que o Pardo fala, é o que a Carla Amado diz, é o que está acontecendo no direito hoje. Né? Então, se o Esteve Pardo procura denunciar o estado de isolamento do direito, Carla Amado Gomes privilegia uma análise que, de certa forma, justifica a centralidade das normas de caráter tecnocientífico. Em sua tese de doutoramento, intitulada Riscos e Modificação do Ato Autorizativo Concretizador de Deveres de Proteção do Ambiente, na verdade, a tese da Carla Amado Gomes procura responder ao seguinte problema: por que o Estado pode exigir de uma empresa que modifique o seu sistema de tratamento qualquer, após ter dado uma licença para ela funcionar? Anos após, ele pede, não, você vai ter que modificar para poder funcionar. Por quê, afinal de contas? Onde que está a base? Onde que está a legitimação? Porque, segundo ela, isso fere direitos individuais, direitos à propriedade. Né? E ela procura responder isso. Né? Por que, afinal de contas, a gente chegou nesse nível de determinar que, né, por tais e por tais e por tais questões técnicas, uma empresa tem que modificar o seu sistema de tratamento? Né? Ela vai tentar explicar isso. A tese dela está disponível, tá, na internet. Depois eu passo o texto para vocês. Então, a professora Carla Amado vislumbra um notável descompasso entre a técnica e o direito, pois a técnica é pautada em vertiginosas mudanças, enquanto que o direito na estabilidade e na segurança jurídica. Né? Segundo ela, a ausência de sincronia leva o direito a ser permanentemente arrastado pela cláusula de progresso, exigindo interações permanentes entre legislação e ciência, e inserindo no mundo jurídico o risco.
já que este surge como um fator desestabilizador do contexto normativo e impele o legislador a forjar novas formas de intervenção justificadas no tecido social e econômico. É bom deixar claro o que eu entendo por risco aqui na minha fala, né? Risco está ligado às primeiras navegações dos portugueses e dos espanhóis, principalmente, segundo Giddens, né? E risco é decorrente de uma aventura do ser humano rumo ao desconhecido. As primeiras navegações trouxeram essa noção de risco. Segundo vários autores, na Idade Média, antes das navegações, não havia o conceito de risco, de perigo, sim. De risco, não. Né? Foi a partir das navegações que o ser humano introduz esse componente e que hoje é um componente central na nossa vida. E essa semana a gente está falando basicamente de risco. Concorda? Riesgo, né? Riesgo para vocês. Estamos falando de riesgo a semana toda. E é tão central que há autores que tratam, Beck chama a sociedade de risco, né? A sociedade da incerteza. E o que é que o risco traz para o direito, como para todas as áreas? A incerteza. Então, notem, a gente tem um fenômeno bem interessante no direito. A gente quer trabalhar com uma área de ação humana baseada na certeza para tentar estabelecer limites para a incerteza. É meio complicado, né? Mas no Brasil a gente conseguiu lá atrás, né? Quando a gente fez o sincretismo religioso, que a gente pegou os orixás lá na Bahia e misturou com os santos da Igreja Católica, os santos da certeza e os orixás das incertezas. Acho que a gente precisa fazer esse sincretismo também no direito, né? Porque realmente a gente está numa fase de trabalhar com num campo da incerteza, tentando dar respostas a partir da certeza. E vocês, né, nós da rede, né, que vocês fazem há muito mais tempo aqui, denunciam isso, né? Denunciam isso. A inconstância da técnica opõe-se à persistência do direito. Esta oposição converte-se, contudo, em complementariedade, pois se o cálculo do risco é uma operação técnica, e realmente é uma operação que sempre foi técnica, já que os primeiros cálculos de risco estavam ligados à área de seguros, né? Quanto que é o risco de determinada atividade para eu determinar o preço do seguro que a pessoa vai cobrar, né? A sua valoração e aceitabilidade é uma tarefa política. Isto que é o ponto-chave da Carla Amados. Aceitar risco é uma tarefa política. A gente tem que politizar os campos de decisão sobre risco. E a fala da professora Marajane, ou Marajane, como Marijane, ou Marijane, como diz o Maurício, mostrou bem isso. A aceitação dos riscos da biotecnologia no Brasil não é um campo político. Me desculpa, por mais que a professora Marijane seja articulada, fale bem, ela estava sozinha, né? Num conselho de quantos? 19? 28. Que política é essa? Entenderam? Não é? Que ciência é essa? E que política de ciência é essa? Onde você coloca 28 conselheiros, a maioria ligada ao Estado, que vai determinar o que quer, mais uma boa parte ligada ao setor produtivo, e um representante da sociedade civil. Né? É complicado. A mesma coisa, eu vou tratar do CONAMA, que seria o conselho no Brasil encarregado de estabelecer padrões de qualidade ambiental. E para você ver também que não é muito diferente. Então, eu trouxe o caso assim mais
mais agudo, no meu modo de ver, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A gente confia tanto no CONAMA. Quem é engenheiro aqui, né, e vai entender o que eu digo. Quando a gente vai falar com um engenheiro no Brasil, ele não sabe nada de direito ambiental. Nada. Não sabe o que é princípio da prevenção, não sabe o que é princípio da precaução, não sabe o que é princípio da poluição, mas ele sabe todas as resoluções do CONAMA, da área dele, todas. Todas. É difícil, eu dei aula no curso de engenharia química, eles já sabiam mais que eu a resolução do CONAMA. É igual o carcerário no Brasil. Ele sabe o Código Penal de trás para frente, de frente para trás. Todas as brechas do Código Penal. A vida deles é o cárcere, me entenderam? A vida de um engenheiro sanitarista é o CONAMA, na área ambiental. Ou os conselhos de meio ambiente dos estados e da província. Sabem tudo. E não sabem nada de direito ambiental. Não sabe a dimensão do que estão fazendo. Porque não sabe o que é precaução. Não sabe o que é meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não sabem o que é poluidor-pagador. Chama cá como? Contaminador paga. Não sabe o que é participação, pelo contrário, detestam participação, só atrapalha. Às vezes, nós teríamos, né, dias atrás, uma aluna do mestrado que trabalha, que é minha orientanda, e é responsável pelo setor de regularização fundiária, né, em Chapecó, me dizia assim, mas nós teríamos que capacitar as pessoas que estão em área irregular, áreas invadidas, para elas participarem dos órgãos, né, de gestão da cidade. Não seria mais fácil ouvir as pessoas? Estão me entendendo? Ouvir. Por que você está morando, afinal, numa área invadida? Você vai chegar simples, rapidamente à seguinte conclusão. Eu não tinha onde ir. Né? Por que alguém vai morar perto da linha férrea aqui, né, Maurício? Não deve ser bom, né? Passa trem, né? Se ele pudesse morar numa... Enfim, vamos lá. Né? A partir desse cenário, a Carla Amado Gomes lança as seguintes questões. Como conciliar a intrínseca mutabilidade da técnica com a tendencial estabilidade do direito? A primeira. Como garantir o respeito a direitos individuais sem violar os valores comunitários ou sociais? A segunda. Como justificar o abandono ou a reformulação da teoria da reserva da lei face ao dinamismo técnico, que é um problema sério que nós podemos enfrentar, e os operadores de direito ambiental, nós chamamos no Brasil de operadores do direito ambiental, têm que estar atentos a isso. Porque, de repente, com base nesse princípio da reserva da lei, ou seja, há determinadas situações que somente a lei pode estabelecer, né? Pode estabelecer parâmetros, como é o caso da área penal. E o juiz ontem disse, olha, o que a lei me permitia fazer era isso. Por que ele fez isso? Porque, senão, a sentença que ele deu ia ser cassada na apelação, né? No agravo, como vocês chamam aqui. Ia ser modificada. Então, ele tem que andar dentro do critério da legalidade. Tá? Então, ela sustenta, a partir dessas questões, que a função ordenadora do direito deve ser constantemente atualizada, a fim de que bens jurídicos sejam tutelados em face da previsibilidade e da imprevisibilidade dos riscos, no sentido de serem protegidos tanto os interesses envolvidos no progresso técnico contra a paralisia decisória, quanto os direitos fundamentais da ação arbitrária das autoridades administrativas. Né? Para tanto, ela entende necessária a incorporação da ciência e da técnica nos procedimentos de tomada de decisões em cenários de incerteza, por meio, olhem só a sugestão dela, primeiro,
da intervenção dos peritos nos procedimentos, a fim de que auxiliem o legislador ou o administrador a optar por um determinado risco nos planos abstrato e concreto. Depois, a partir da privatização de subprocedimentos, é uma sugestão que a autora dá, a partir da intervenção em processos decisórios de entidades técnicas privadas, ISO, né? A ABNT, aqui a Argentina... Irã? Uhum. As quais a lei confia função de avaliação de determinados aspectos técnicos e cujas decisões incorporam subprocedimentos que integram o procedimento principal e da remissão para normas técnicas, como forma de estabelecer parâmetros para a conduta técnica. E é nesse ponto aqui que eu acho que reside a grande contribuição para o bem ou para o mal da Carla Amado Gomes. Entendam como vocês entenderem, né? A grande remissão para o bem ou para o mal. Ela sustenta que, simplesmente, o direito não pode decidir sobre questões técnicas sem incorporar normas técnicas. E ela faz isso a partir de uma atualização do que seriam normas técnicas. Ela começa falando em legis artis. Tá? Ela diz que a remissão a normas técnicas não é uma novidade. No campo da apuração de responsabilidades de determinados profissionais, há muito tempo se recorre à fórmula das regras técnicas do conhecimento geral, ou legis artis, que funciona mais ou menos assim. Um médico, isso funciona ainda hoje, né? Quem é do direito vai entender, um médico faz um procedimento em determinada pessoa que 90% ou 95% dos médicos fazem. E essa pessoa vem a sofrer um dano, né? Morre ou fica com uma determinada invalidez. Neste caso, o direito sempre entendeu o seguinte, olha, a partir de estatísticas, se o médico agiu de acordo com o que se determina que ele haja para aquele procedimento, ele não deve ser responsabilizado. É a aplicação da legis artis, né? Ou seja, agiu de acordo com o que se sabia no momento para fazer o procedimento. Assim acontece com um profissional de direito, né? A mesma coisa. A gente não responde pelo resultado. A gente responde pelo meio. Se a gente atuou de acordo com o que se determina, isso, a gente vai ser julgado, né, de acordo com o que a gente utilizou, não com o resultado, né? Notem bem, legis artis é um conceito que traduz as boas práticas ou as regras geralmente reconhecidas e aplicadas e que se revela especialmente útil no plano da avaliação da responsabilidade civil e penal. A definição do comportamento exigível ao profissional médio passa pela comprovação de que tem atuado de acordo com o núcleo de regras usualmente observadas pelos profissionais do setor, que lhes permitem controlar os riscos próprios de sua atividade. A legis artis é essencialmente empírica e não consegue aferir os riscos stricto sensu mensuráveis em nexos causais mínimos e controversos. Então, para determinadas atividades, essa regra, que é uma regra técnica mesmo, né, ela é perfeitamente válida, e ainda é válida. Ocorre que a complexificação das atividades obriga o legislador a intervir no sentido da substituição desta regulação informal por regras de base científica, com a eficácia comprovada através de testes, ainda que condenadas a um contínuo revisionismo. É assim que surge a cláusula do Stand der Technik, né? Ou estado da técnica. É isso que a gente trabalha muito. A professora deve ter trabalhado muito o estado da técnica lá, né? Essa é a regra mais utilizada em novas tecnologias, o estado da técnica. Com o estado da técnica, pretende-se responder ao desafio do desenvolvimento tecnológico e introduzir um elemento de racionalidade decorrente da experimentação em laboratório que permita ao legislador efetuar a remissão legislativa para dados que oferecem uma credibilidade não meramente estatística. Ou seja, incorpora ainda mais
a ciência para o direito decidir. Então, o direito faz uma remissão, e quem é do direito vai entender, é a chamada cláusula em branco, né, do direito penal brasileiro, especialmente na lei dos crimes ambientais. Praticamente todos os crimes são, todos os tipos penais são cláusula em branco. Vou dar um exemplo. O artigo 54 da lei dos crimes ambientais diz assim: causar poluição em níveis tais. Mas o artigo 54 não diz o que é poluição. Para você saber o que é poluição, você vai ter que ir na resolução do CONAMA para entender qual o DBO, qual o DQO, né, é exigido para aquela atividade. Vai ter que saber qual o corpo hídrico, a classificação no Brasil. No Brasil, há uma classificação de corpos hídricos, né, de rios de classe 1, 2, 3, 4, para ver se poderia ter sido lançado. Entenderam? Então, a norma penal ela é vazia, ela precisa de uma complementação de uma norma técnica. Às vezes pode ser uma resolução do CONAMA, às vezes pode ser outra, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Vai depender de cada caso. Essa remissão, né, é o estado da técnica. Só que notem bem, o artigo 54 da Lei 9.605 foi votado em 1998 e não mudou mais. Agora, a resolução do CONAMA ela pode mudar a qualquer ano. E ela é revisionada constantemente. Geralmente, o CONAMA ele altera as resoluções, estabelecendo um padrão mais rígido. Mas nada impede que o CONAMA venha estabelecer um padrão menos rígido. Me entenderam? Este é o problema. Então, o que é crime de poluição no Brasil hoje não é definido por uma lei, mas é definido por uma resolução do CONAMA. Isto. Entenderam? Como algo que está agazapado aí, quando vengo a utilizar a herramienta del derecho, tranquilo. Sim, justamente isso. Está lá, o crime está bonito, o crime de poluição, né? É o mesmo caso que você deve estar enfrentando no processo, né? Que é a questão de o que é resíduo, o que é substância, o que é resíduo. Não é o direito que vai dizer o que é substância e o que é resíduo, né? O direito, a lei dos resíduos que vai te dizer. É uma norma técnica que daqui a pouco pode ser votada justamente em interesse da Monsanto, para deixar bem claro que isso é substância e não resíduo. E, com isso, o que é que acontece? O tipo penal não incide, porque a conduta é atípica. Posso dar outro exemplo? Só. A resolução do CONAMA 001, né? Notem, eu estou indo lá onde seria o local de defender o meio ambiente no Brasil, que é no CONAMA. A primeira resolução do CONAMA 001 de 86 trata do estudo de impacto ambiental, né? Ela diz, né, o que é o estudo de impacto ambiental, o que é impacto ambiental, como o estudo de impacto ambiental deve ser feito, que é por uma equipe multidisciplinar, que tenha profissionais de vários setores, químicos, engenheiros, sociólogos, antropólogos, que são os mais caros, geralmente, que cobram mais, que tem poucos, né? Antropólogos, advogados, assistentes sociais, uma série. Vai depender do empreendimento. E ela tem um anexo, bem interessante na resolução, que diz, é um anexo exemplificativo, dizem os autores do direito, que diz quais são os empreendimentos que estão sujeitos ao estudo do impacto ambiental. Rodovias, ela fala, como assim? Rodovias de 2 pistas ou mais. Tá? Ferrovias, linhas de transmissão de energia elétrica, ela vai listando. Mas vocês vão de concordar comigo
que o empreendimento, isso que eu nunca consegui entender em matéria de licenciamento ambiental, um empreendimento que é feito... que região é muito sensível ecologicamente acá em Argentina? Não, vulnerável ambientalmente. A Patagônia? Tipo a Amazônia, Pantanal. Um empreendimento feito numa região de vulnerabilidade ecológica ou social, ele não pode ser medido como um empreendimento feito numa região que não tenha a mesma vulnerabilidade. Então, em Brasil, nós não tratamos especificamente no licenciamento ambiental de gestão, desse tipo de gestão, Jaqueline, tá? De gestão, desse tipo de gestão. A gente relegou isso para o zoneamento ambiental. Então, é o zoneamento que vai dizer onde... Só que o zoneamento também não se preocupa com isso, né? E nós pegamos um instrumento, o estudo de impacto ambiental, ou a análise de impacto ambiental, ela foi criada na década de 60 nos Estados Unidos, pela lei que criou a agência, a Política Americana do Meio Ambiente, e ela visava estabelecer critérios de, quando na sua origem, para o Estado determinar onde ele vai induzir determinada atividade econômica, né, levando em consideração vários aspectos, inclusive o ecológico, o social. E, no Brasil, ele chega como um estudo para licenciar um empreendimento. Perdeu a razão de ser, o estudo do impacto ambiental. Tanto que perdeu que há juízes, né, que estão exigindo estudos mais amplos hoje, em algumas situações, como em casos de rios. A nossa região é muito impactada por barragens. O juiz está exigindo um estudo de impacto da bacia hidrográfica, porque são tantas barragens que o rio, né, não é mais o rio. O rio é uma fonte de energia elétrica, somente isso. Ele perdeu todo o sentido de ser. Isso Heidegger dizia, né, o rio Reno, cortado por uma ponte, é o rio Reno, né? O rio Reno represado, ele é refém da represa. Ele é somente um instrumento para gerar energia elétrica, nada mais, né? Então, o rio hoje, o rio Uruguai, é tão caro para nós do sul do Brasil e para vocês acá da Argentina. O rio Uruguai, sinto-lhes lhe informar, tem 3 barragens lá no Brasil, e grandes barragens, né? Não é mais o rio Uruguai. Então, mas continuando aqui, tá? O estado da técnica, tá, pode ser dividido em 2 fórmulas, segundo a Carla Amado. A das melhores técnicas disponíveis ou execuíveis, ou seja, as técnicas que existem hoje, que são mais adequadas a determinada situação, a determinado empreendimento, e que podem ser acessadas, né, pelas empresas. E a fórmula do estado da ciência e da técnica, tá? A absorção do novo parâmetro pelo stand, o estado da técnica, deverá ser gradual, segundo Carla Amado Gomes, e sua implantação somente poderá ser exigida após a criação de condições de ampla acessibilidade pela generalidade dos operadores no mercado. Essa leitura aproxima a fórmula do stand da fórmula das melhores técnicas disponíveis e execuíveis. Acima desse degrau, existem atividades realmente cujo grau de risco é tão grande que, para elas, né, o Estado deveria exigir sempre uma cláusula de melhor estado da ciência e da técnica. Eu entendo que nanotecnologia está aqui, né? Junto com a energia atômica. Eu entendo. Particularmente, depois de estudar um bom tempo sobre nanotecnologia, eu entendo que
A gente está brincando demais, assim, com nanotecnologia. Brincando, né? Passando cremezinho no rosto, porque tem nanotecnologia, né? Colocando uma nano encapsulando um determinado componente em um pão, para a gente não sentir. Ômega 6, né? Ômega 3, ômega 6, encapsula em nanopartículas, como fazem na Austrália. Você come, aquela nanopartícula se abre somente no intestino, você não sente o gosto do azeite, do óleo, né? Coisas que não precisam, sinceramente, não precisam. Fazendo coisas na área armamentícia, né? De armamento, né? Muito sério. Exoesqueleto, né? Para tornar o soldado mais forte, mais resistente. Para quê? Geopolítica, né? Então, a gente está brincando com nanotecnologia. Então, essa regra, notem bem, do estado da ciência e da técnica, é um patamar mais exigente na medida em que prescinde da execuibilidade concreta e aplicada da nova técnica. Ou seja, em algumas situações, defende a autora, o Estado pode exigir mesmo a técnica mais apurada. Mas notem bem, a autora ela defende a inclusão da técnica como critério de decisão, justamente porque o direito não consegue acompanhar, Você não consegue fazer com que um legislador, né, consiga acompanhar o avanço da técnica. Então, você precisa de instâncias que vão introduzir a técnica no direito. O problema começa agora, é quando essas instâncias acabam, em nome dessa necessidade de atualização do direito, acabam simplesmente criando um espaço de não incidência do direito. Porque é muito mais fácil você criar isso num organismo ou numa agência em que as dinâmicas de votação são bem mais soft, né? Daí a gente cria, o próprio Estado cria mecanismos de soft law, né? Então a gente fala, porque tem os organismos estrangeiros baseados em mecanismos de soft law. Eu pergunto para vocês, assim, uma norma de uma agência reguladora é ou não é um mecanismo de soft law? Né? Com uma diferença, ela vincula, né? Ela vincula. Tanto que, é isso que eu falo, o engenheiro ele fala, a resolução CONAMA, ele não quer saber do que está para cima da resolução CONAMA. Porque ele só trabalha com a resolução CONAMA. A resolução da Anvisa, ele não quer saber. A resolução da ANEEL, a resolução da Anatel. Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil, existem escritórios, ou chamam estúdios, né, de advogados que só trabalham com o direito da regulação. Só. E em Rio de Janeiro existe a maior escola de direito da regulação do Brasil, que é a da Fundação Getúlio Vargas, que, vocês sabem, é uma fundação que, apesar de ter o nome de Getúlio Vargas, é elitista, né? Elitista, extremamente elitista. Cobra, Maria Aparecida esteve lá, R$ 4.500 a mensalidade da graduação de Direito. R$ 4.500. A mensalidade em 12 parcelas em 5 anos para graduar-se na Fundação Getúlio Vargas. Para ficar bom em quê? Nisso. Em direito da regulação. Por quê? É por onde corre a plata, infelizmente. Oi. Sim. Uhum.
Sim, é isso. Eu vou falar em seguida, né? Não, mas tudo bem. Derecho de la regulación neoliberal. Sim, sim. El derecho de la capacidad regulatoria del Estado surge con la Revolución Francesa. Uhum. Conozco, pero Oh, cuando uno hace referencia a la capacidad regulatoria del Estado, no empieza con el neoliberalismo. La capacidad regulatoria del Estado sim, empieza sim. con el poder de policía del Estado. Sim, 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 sim. Não, não. O direito da regulação não está relacionado à capacidade regulatória. O Estado continua tendo uma capacidade regulatória. O direito da regulação é uma, em Brasil, principalmente, é um ramo do direito que é destinado a atividades econômicas importantíssimas. Vamos a discutirlo, dejemos que termine Uhum. Resultados y después abrimos la discusión. Uhum. A determinação do tipo de fórmula a ser utilizada deve levar em consideração a indicação do nível de segurança a ser observado, a fixação do nível de risco tolerável e a antecipação de riscos. A escolha por uma ou outra fórmula pode variar em função do grau de conhecimento acerca dos riscos de determinada tecnologia. Por isso que eu digo que para a área da nanotecnologia deve ser a fórmula mais rígida possível. E não é? Não há fórmula. É livre. Só um detalhe. Em Brasil, o mercado de nanocosméticos, né, produtos de beleza, acá fala, é muito maior que o mercado de nanomedicamentos. Por quê? Porque para a Anvisa liberar um medicamento, aí necessita de testes, e é caro. Para a Anvisa liberar um cosmético, quando a Anvisa precisa liberar, é mais rápido. Então, temos um mercado de nanocosmético bem forte em Brasil, né? As mulheres passam creme em sua pele para tratar de rugas, só que não se olvidam que as nanocápsulas invadem a corrente sanguínea, passam pelos poros da pele, se alojam no fígado, e podem causar uma série de consequências. Então, um cremezinho... Os homens também? Sim. Para passar para a próxima... Queria terminar esta parte, né? Daí passamos para a próxima. Enquanto Esteve Pardo trata dos limites impostos à ciência jurídica e à jurisprudência pelo atual isolamento do direito, Carla Amado apresenta algumas possibilidades para o direito avançar e decidir em cenários de incerteza, mesmo que, para tanto, tenha que incorporar critérios e mecanismos de decisão eminentemente tecnocientíficos, o que, ao que tudo indica, além de afastar a decisão do campo jurídico, despolitiza o ato de decidir, fazendo com que a decisão se dê a partir do estado das coisas, característica típica de um estado técnico, que é outra figura importantíssima, mas que hoje não poderemos tratar por falta de tempo. O que é um estado técnico, né? Silvana e eu temos um artigo em um e-book sobre o estado técnico. Né? O que é o estado técnico? Em áreas econômicas estratégicas, o direito da regulação acentua o descompasso entre direito e tecnociência e despolitiza ainda mais o ato de decidir. Tá? Daí entramos agora na regulação. Tudo ok? Ok? Sim? Supranormatividade, regulação e esvaziamento do direito. Os constantes avanços tecnológicos causam um cenário de incertezas em decorrência dos riscos que apresentam.
Não é possível conhecer todas as realidades, controlar todos os processos e sancionar todas as condutas através da norma jurídica. Isto que Silvana está se referindo. A norma de direito, aquela votada por um legislador, não consegue mais, né? A gente há que abrir o direito, né? O direito torna-se, assim, instável, pois as transformações da técnica são muitas e as normas jurídicas não conseguem acompanhar tais evoluções. Muitos fatores contribuem para a instabilidade do direito. O risco é um dos mais citados e estudados. Então, hoje há estudos muito sérios sobre risco no Brasil, né? Estudamos risco de maneira muito séria. Direito e risco, né, Silvana? Em várias universidades do Brasil. A nossa é uma delas, né? A nossa é uma que se dedica a estudar precaução, riscos socioambientais, bem falados, não só ambientais. Tá? Há diversas propostas para tratar os riscos. Muitas delas se baseiam no princípio da precaução, né? Nesse sentido, né, algumas contribuições que já existem hoje. Por exemplo, o Conselho Econômico e Social da Holanda, ele criou um comitê para a gestão de riscos no meio ambiente do trabalho. Um comitê tripartite, formado por representantes do governo, representantes dos trabalhadores e das empresas, para estabelecer critérios de precaução no ambiente do trabalho, né? Outro, sistemas de control banding, né, que são sistemas que procuram estabelecer critérios para controle de risco também no ambiente de trabalho e de laboratório. Há uma tese muito interessante do do José Renato, né, Balbão de Andrade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a aplicação do control banding na área de laboratórios de nanotecnologia, onde você pega várias variáveis e diz, cá o risco é maior, é menor, preciso de controle maior, de controle menor, né? Temos também, no Brasil, algo inédito, os sindicatos das empresas e dos trabalhadores na área da farmácia e na área dos produtos químicos de São Paulo, conseguiu criar uma cláusula de conhecimento de ciência, onde a CIPA é obrigada a ser informada pela empresa, tá, sobre os riscos, né, as áreas onde há nanotecnologia utilizada, enfim, são vários exemplos disso, tá? Só que nesse campo aí, né, muitas dessas propostas de tratar os riscos se baseiam na precaução, tá? O problema da precaução reside em sua aplicação. Há, no mínimo, duas correntes para aplicar o princípio da precaução. A forte, em que a professora Alexandra Aragão, de Portugal, talvez seja o maior nome, né, que tem um artigo chamado Manual de Instrução, e a fraca, onde o professor Susten, né, norte-americano, é o maior nome. Tá? E também há, sim, uma ausência de sistemas precautórios. Tem que, nesse sentido, a Cecília está coberta de razão. Nós temos um princípio por si só é aberto, nós não temos criação de sistemas precautórios, né? O que também é difícil de você imaginar hoje, né? Então, diante disso, o que sobra para nós no Brasil é o direito regulatório, né? Só que o direito regulatório, vou ter que me adiantar aqui, ele nasce justamente daquilo que a Silvana disse. Na década de 80, o Brasil passa por um processo de privatização dos principais setores, né?
E, para o Estado continuar controlando esses principais setores, energia, água, o Estado cria agências independentes. São totalmente independentes. Independentes em todos os sentidos. Né? Então, o problema dessas agências serem independentes, tá, reside justamente no poder que elas têm para estabelecer regulações. Né? E resiste principalmente na falta ou na impossibilidade de haver um controle social sobre essas regulações. E também reside na falta de publicidade e, muitas vezes, de democracia nos processos de decisão dessas agências. Mas também não é só a agência reguladora que faz direito regulatório no Brasil. Nós temos os próprios conselhos de áreas estratégicas, né, e de políticas estratégicas, como é o caso da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, nós temos uma Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Vou passar adiante, que possui uma série de órgãos aqui, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela cria um Sistema Nacional do Meio Ambiente para proteger o meio ambiente, tá? E que tem uma série de órgãos, ó. Conselho de Governo, né, que somente assessora o presidente da República nas decisões envolvendo o meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão normativo e deliberativo. Ele tem competência para estabelecer os padrões de qualidade ambiental válidos para todo o território nacional. Então, quem diz o que é um padrão ambiental válido para o Brasil é o CONAMA. Né? Válidos para todo o território nacional. Daí ele possui o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, que vai atuar a partir das deliberações do CONAMA. E depois ele possui os órgãos executores, que é o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o Instituto Chico Mendes, né, que foi criado no começo do segundo governo Lula, como uma derivação do IBAMA, que somente cuida de unidades de conservação da natureza no Brasil. Tá? Tem ainda uns órgãos setoriais, seccionais e locais. O que importa é a análise do CONAMA, nesse momento, como exemplo dessa supranormatividade. E eu estou dando um exemplo assim que, por incrível que pareça, é o órgão ambiental do Estado. Né? Cheio de pessoas bem intencionadas. Não, né? Só que o problema é estrutural, isso que eu quero mostrar para vocês. O problema, antes de tudo, é estrutural. Como está estruturado o sistema, que é um problema. Né? O CONAMA é composto por plenário, né, pelo Comitê de Integração de Políticas Ambientais, por grupos assessores, por câmaras técnicas e grupos de trabalho. O Conselho é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, hoje, né, e sua secretaria executiva é exercida pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Tá? O Conselho é um colegiado representativo de 5 setores, com a seguinte representatividade. Órgãos do governo federal tem 32 conselheiros, mais o presidente e o secretário executivo. Órgãos estaduais tem 27 conselheiros que são indicados pelos estados membros, pelas províncias do Brasil. Órgãos municipais, 8 conselheiros indicados pela Associação de Municípios. Setor empresarial, 8 conselheiros. Sociedade civil, entidades de trabalhadores e da sociedade civil organizada, 22 conselheiros. A composição do CONAMA já dá uma ideia do tamanho do problema. É mesmo muito parecido com a CTN-Bio. Né? É maior, só que dá uma ideia do tamanho do problema. Olha, esses 22 conselheiros contra 32, mais 27, mais 8, mais 8. O que vão fazer esses 22 conselheiros? Tá? Só que, se a gente analisar
o que compõe a sociedade civil, né, é composta por um mosaico que vai desde a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, passa pelas centrais sindicais, que nem sempre, né, pelas comunidades científicas, olha só que interessante, científica, indígena e de populações. Vou estar junto com a comunidade científica e indígena, sim, né? Nada contra a comunidade científica, mas, né, pelo Conselho Nacional, esse aqui chama a atenção, Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e, dos corpos de bombeiros, e termina nas entidades ambientalistas. Note bem, eu não estou falando que nós temos no Brasil as polícias militares ambientais, creio que acá também há, né? Não estou falando que elas não possam integrar, mas não como representante da sociedade civil. Coloca lá como entidade do governo. Aumenta a representatividade das entidades ambientalistas, enfim, né? Note bem, então, a gente já tem um critério tecnocientífico muito acentuado, somente pela composição. Tá? Daí eu questiono, qual o espaço ocupa o conhecimento leigo na política nacional do meio ambiente? Né? E se tem um espaço em que o conhecimento leigo, que a Silvana trabalha tanto com conhecimento leigo, tem que ocupar, é na política do meio ambiente, pelo amor de Deus. Sim. Não dá para pensar numa política de meio ambiente sem, no mínimo, um balanço entre conhecimento leigo e conhecimento científico. Né? É o conhecimento leigo que consegue, né, dizer, não, isso aqui não... Né? A experiência mostrou... Né? Então, a gente não tem. Tá? Então, como o CONAMA estabelece os padrões de qualidade ambiental, a tendência é que, na prática, determinados comandos constitucionais sejam modelados de acordo com a orientação tecnocientífica predominante no Conselho. E, com isso, todo o esforço empreendido para se garantir que, em 1988, né, ano da promulgação da atual Constituição, houvesse o que o Antônio Hermann Benjamin chama de ecologização da Constituição. Né? Então, todo esse esforço para que a ecologização da Constituição se transforme em uma ecologização tecnocratizada da Constituição, a gente tem que cuidar. Né? O Antônio Hermann Benjamin diz o seguinte, olha, trazer o meio ambiente para a Constituição é uma coisa, mas temos que cuidar da maneira como trazer. A gente não pode também jogar na mão de tecnocrata o futuro do meio ambiente. Não vai dar certo. Né? Eu não vou entrar na questão da CTN-Bio, que a professora já falou. Novamente, só uma questão, reforçando o que a professora disse na terça-feira. Por mais que uma representante do movimento de mulheres camponesas entenda de sementes crioulas, e elas entendem muito de sementes crioulas, se ela não for portadora de título de doutora, não poderá integrar a CTN-Bio e participar como representante de um movimento social de grande atividade que presta serviços inestimáveis para a manutenção de um pool genético que garanta a perpetuação de cultivares crioulos, das decisões sobre os rumos da biotecnologia no Brasil. Né? Então, esses dois exemplos, a CTN-Bio já foi trabalhada e o CONAMA, por incrível que pareça, são órgãos estatais que demonstram como o direito da regulação esvazia o próprio direito ambiental. Daí, uma das respostas, né, a gente consegue ter uma resposta para a nossa pergunta de 10, 15 anos atrás. Porque, afinal de contas... Né, porque no momento de concretizar o direito, ele se esvazia por uma norma técnica. Então, formalmente, ele é concretizado, materialmente, ele não é concretizado. É tipo uma separação, né, de um casal. Vai lá em frente ao juiz, formalmente o casal acerta, consegue determinar quanto vai ser a pensão, com quem que vão ficar os filhos, formalmente, beleza. Está tudo tranquilo. Só que o abalo psicológico, isso não é tratado em juízo, o direito não consegue dar conta disso.
né? É a mesma coisa ao meio ambiente. É tão complexo que o direito não consegue dar conta adequadamente. Tá? Agora, tem um estudo de caso bem interessante, né? E vocês poderão ler, porque o meu tempo já se esgotou. Tá? Só que a professora Silvana orientou uma dissertação de mestrado de uma colega nossa, que é professora hoje lá, que dá aula de Direito Ambiental, da professora Cristiane Zanini, sobre o empreendimento da Foz do Chapecó. Né? Eu tenho uma foto aqui no Google. Opa, sumiu? Ah, não, de novo não. Só para vocês entenderem, tá? Ah, não, está aqui. Aqui é o município de Chapecó, a nossa cidade, né? Este é o Rio Uruguai. Aqui é a fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né? Aqui, né? Está localizado a represa da usina hidrelétrica da Foz do Chapecó. Aqui o rio é represado, notem, forma o lago aqui, né? Inunda várias áreas, né? Vai. Então, neste caso, foram previstas, no estudo de impacto ambiental, 23 medidas. 23 de mitigação dos impactos. Porque, assim, uma usina hidrelétrica ela vai causar impacto. Sim, não adianta mentir. O que temos que fazer, só um minuto, Cecília, é mitigar os impactos. Então, foram propostas 23 medidas de mitigação 23 medidas de mitigação dos danos. Uma das medidas dizia o seguinte: olha, porque vai haver um prejuízo para a fauna e para a flora, né? Porque há uma formação de um lago, né? Para mitigar esse dano, tá? A usina, o empreendedor aqui iria criar uma unidade de conservação, né? É uma maneira, né? Você compra uma área de terra, por exemplo, cria uma unidade de conservação acá, né? Compra essa área de terras, cria uma unidade de conservação, né? Só que com base numa resolução do CONAMA, que possibilita que, nesses casos, ao invés de criar uma unidade de conservação, ele invista numa já existente, né? Ele investiu nessa unidade de conservação que já existe, que é a Floresta Nacional de Chapecó. Mas eu pergunto para vocês, o que adianta investir nisso aqui? Ela já está lá, já está criada. É uma floresta de pinos, mas é uma floresta. Estão me entendendo? Então, o CONAMA permite isso. Notem bem, né, qual a conclusão que a Cristiane chega, né? 27 impactos, tá? Implantação de unidades de conservação. O programa de monitoramento da ictiofauna está em funcionamento. Porém, a criação da unidade de conservação não ocorreu, com fundamento na resolução CONAMA número 2 de 1996, que faculta ao empreendedor, como medida compensatória aos impactos causados pelo empreendimento, investir em unidade de conservação já existente na região. Daí a gente perdeu uma grande possibilidade de se criar uma outra unidade de conservação, acá, por exemplo, e de criar um corredor ecológico. Em que momento que a gente poderia ter pedido isso? Lá no licenciamento ambiental, né? E provavelmente foi pedido. Mas o que não se poderia, o que não se dá, não pode se permitir, é que o sujeito somente invista aqui, né? Porque a gente sabe que, quem é da biologia aqui vai entender bem, que o grande problema da biodiversidade é a fragmentação dos espaços que existem hoje. Então, você tem que ligar os espaços e tem que ampliar os espaços de conservação. Senão, você cria espécies que são vivas, mas mortas, né? Estão vivas hoje, mas dentro de um determinado tempo estarão extintas, simplesmente porque não há mais espaço. Então,
aquele princípio lá, que está na Constituição Federal Brasileira, que diz que é um princípio, é uma diretriz constitucional, que está lá no parágrafo 1º do artigo 225, que diz o seguinte: compete ao Estado, inciso 1º, 2º, criar em todas as unidades da Federação unidades de conservação da natureza e preservar a biodiversidade, um comando constitucional bem claro, é esvaziado por uma resoluçãozinha do CONAMA, a 02 de 96. Me entenderam? Esse é um grande dilema nosso do direito ambiental. Por isso que eu falo para vocês, confiem no direito desconfiando, né? Não há resposta pronta. Obrigado por enquanto.